Tenho aprendido que a vida é uma maior escola que a gente pode ter, né? Principalmente ao lado de Jesus. A gente desejar aprender hoje é o segredo para uma caminhada tranquila, calma, sem desespero. Porque quando a gente aprende, a gente coloca em prática o que aprendeu, as coisas ficam mais fáceis. Fala assim, fala para alguém, as coisas vão ficar mais fáceis. Fala aí, as coisas vão ficar mais fáceis. Como? Quando você aprende. Porque quando você não sabe, você erra muito. E errar, às vezes, né? Não porque a gente queira errar, mas não traz prazer. Errar não traz prazer. Acertar, toda vez que você acerta, não tem um que fica triste, né? A gente só fica triste quando a gente erra, né? Deixa a gente para baixo. E a gente está vivendo um tempo de aprendizado. A igreja de Cristo, as pessoas do ser humano, só não vão aprender com a vida, com o que está acontecendo, quem realmente não quer, né? Mas vamos seguindo com o aprendizado de Cristo. Jesus ficou 3 anos convivendo com os homens, o Deus encarnado, ensinando. Ele parava e milhares de pessoas queriam aprender. E vamos continuar fazendo isso. Não são grandes mensagens. Se fala muito em grandes pregadores. Pouco se fala em poucos. Se falam em ensinos. As pessoas precisam ouvir mais ensinos do que pregação em si. Porque às vezes ouve aquela pregação na emoção, aprende 3%, vai embora e esquece uma parte ou uma grande parte. Mas quando a gente vê mensagens que nos... isso está falando comigo. A coisa mais normal. É pastor. De repente eu vou pregar hoje para alguns pastores que estão em casa enfrentando problemas, dificuldades, como eu enfrento. Aí vem uma palavra de ensino que ele fala, poxa, aprendi hoje. Fala assim, eu quero aprender. Aleluia. Então vamos. O título dessa mensagem é importante os desafios, pois nos tornam mais bem preparados. Eu vou repetir para dar tempo para você anotar. Estou vendo aqui a Gabi anotando. Você não é proibido de trazer papel e anotar, não, porque você transfere essa palavra para outras pessoas. É importante os desafios, pois nos tornam mais bem preparados. Aí você poderia dizer assim, pastor, isso que estamos enfrentando, essa pandemia é importante? Eu não gostaria de passar, mas ela vai nos ensinar muitas coisas. Faz parte do ciclo da nossa vida. Isso de gerações. Essa será a última? Eu pergunto a você, essa será a última? É óbvio que não. Não sei quanto tempo que Deus leve para muitos e muitos anos, mas uma outra geração poderá passar por coisas piores. A gente precisa esclarecer, porque ocultar determinadas coisas, a igreja ela tem uma função do ensino. Jesus era mestre. Todo mundo chamava ele de mestre, bom mestre, porque ele ensinava. É importante os desafios da vida, pois nos tornam mais bem preparados. Preparados para quê? Para os desafios. Então eu ouvi uma famosa, muito famosa. Ela me impactou. Eu não estou falando aqui apenas para a igreja, estou falando aqui porque a mídia, a televisão ouviu, como eu, milhares e milhares de pessoas ouviram. Mas eu peguei um trecho, entre muitos trechos,
importantíssimos que ela falou da vida. E um dos pontos que eu peguei e trago para essa mensagem, introduzindo dentro da mensagem da palavra, porque errado é você contradizer a palavra. Quando você fala de coisas que confirmam a palavra, é de Deus, não importa de quem saia. Quem concorda, diga amém. Tem tanta gente aí que fala que é de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, que abre a Bíblia e fala um montão de coisa que ela não existe. Ensinam coisas erradas. E eu parei para ver essa famosa, que ao ser indagada a respeito das dificuldades da vida que ela enfrentou e que tem enfrentado, o que ela faria diante das aguerridas batalhas? A pergunta da repórter foi o seguinte, eram várias repórteres, ela sozinha em casa, e ela disse o seguinte: você buscaria se blindar? No sentido de se ocultar? Eu gravei essa pergunta. A repórter fez essa pergunta para essa famosa. Você em meio aos desafios que você já enfrentou, ou que está enfrentando, que o país está enfrentando, você se ocultaria, se blindaria, ou seja, se trancaria em algum lugar? Aí ela respondeu: eu nunca me esconderia, eu nunca me blindaria, eu enfrentaria, iria para frente, perdendo ou ganhando, eu enfrentaria tudo como sempre enfrentei. O nome dela se chama Bruna Lombardi. Entrevista à CNN, foi algo impactante. Ela se demonstrou uma mulher, ela falou assim: eu venho de uma época, ela já vai para seus 60 e poucos anos, quase 70 anos, de uma época que tudo era politizado. E quando eu ia fazer uma arte que eu não queria, ela disse o seguinte: olha, eu sempre fui muito bonita, mas nunca me achei bonita. Eu sempre achei que, falavam que eu era famosa, a modelo mais famosa, mas eu nunca me achei. Sabe por quê? Porque isso impediria de eu avançar. Que coisa, irmão, isso é uma das... Daqui a pouco eu estou contando a entrevista da mulher toda, que não me interessa isso aqui. Mas me chamou a atenção. Ela falou que ela enfrentou a ditadura, chamada ditadura, onde o texto vinha para ela, tudo cortado, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ela tinha que enfrentar, ela falou: eu tenho que gravar, eu não posso me ocultar. Mas ela obedecia aquilo que era proibido, ela falava de uma outra forma, com o mesmo sentido, mas enfrentava. Ela falou: durante toda a minha vida, eu cheguei a essa idade, eu vou continuar pensando assim, que por mais que eu enfrente todos os desafios, eu vou enfrentá-los de frente, eu vou dar minha cara, eu vou dar o meu peito, e eu vou partir para falar para a igreja de Cristo hoje. Porque se uma pessoa que não traz na sua essência uma experiência de convertimento, pode falar que em meio à guerra, ela parte para enfrentar as suas batalhas, que diria nós? Quantos estão hoje com as armas nas mãos, e estão se desarmando, com medo, se blindando, se escondendo de enfrentar os desafios da vida? Os desafios da vida, segundo ela, e a Bíblia confirma, foram feitos para nos levar a lugares mais altos, te prepara para desafios maiores, porque ela falou assim: se eu fugir hoje, ela disse, eu vou ter que fugir amanhã, porque nada vai mudar, vai continuar sendo, foi ontem, é hoje e amanhã. Então eu preferi enfrentar. Fala assim: eu vou preferir enfrentar. E eu quero tocar num assunto bem particular. Eu quero falar sobre, porque a Bíblia, ela aponta para pessoas que
que levam as suas vidas tímidas. Eu conheci a pessoa mais tímida que já houve nessa terra. Eu conheci. E ela não é mais. A minha esposa. Deixa eu dar uma olhadinha para ela. Eu chegava lá, ela estava almoçando, ela corria. Para eu não ver ela almoçando. Ela tinha vergonha. Ela está fazendo assim, não fala isso. Eu falo. Importante é que hoje você enfrentou esse desafio. Você está muito mais forte, prega, canta. Era uma pessoa de uma timidez absurda. Porque a timidez, ela impede de você avançar. Né? Toda pessoa que se sente tímida diante de desafios, ela é uma pessoa insegura. Eu não quero falar aqui da timidez daquela pessoa que por dentro, por fora é tímida, porque eu conheço pessoas que por fora é tímida, mas por dentro é uma guerreira. É um guerreiro. Não tem medo de nada. Né? Só é tímido porque é calado, reservado. Como eu conheço pessoas que falam pelas tamancas, mas na hora de agir, misericórdia, por dentro é tímida, se acovarda, não vai, não luta. Você conhece alguém assim? Que fala e não faz? Eu já ouvi muitos, já vi muitos. Mas eu quero falar sobre uma timidez, não a que a ciência apresenta também, né? Porque a timidez, segundo a Bíblia, é condenável. Mas eu vou dizer por quê. O que parece que essa atriz não é. Ela se mostrou ser uma pessoa aguerrida, não tímida. Timidez traz consequências, duas principais: medo e insegurança. Repete comigo: medo e insegurança. Segundo a Bíblia, a timidez, e que ela pode trazer consequências e transtornos para muitas pessoas. E Jesus, ele precisava por isso impor aos seus discípulos esse ensinamento que vamos ler daqui a pouco, um episódio que já pregamos, já ouvimos, mas vamos perceber que vai se encaixar dentro dessa mensagem. A ciência apresenta a timidez um grande impedimento do ser humano melhorar. Toda pessoa que é muito tímida, isso segundo a ciência, impede essas pessoas de melhorar o relacionamento, porque ela tem dificuldade em fazer, né? Segundo a ciência, 50% das pessoas são tímidas no mundo. Vamos confessar aqui, aí do outro lado da câmera. Quem se acha tímido? Eu achava que você, Ricardo, dá uma luzinha aqui na câmera para as pessoas saberem quem é. Vem cá, Diácono. Daqui, ó. Vem cá, olha. Esse é o meu diácono, Ricardo. Ele toma conta do som e tal, ó, diácono, ó. Dá um tchauzinho para a turma aí. Aí, ó. O Ricardo, para mim, ele era a pessoa mais tímida que eu já vi na minha vida. Eu achava você tímido. Seu jeitinho de... Mas é aquele que come pelas beiradas. Quando vê, meu irmão, dá um prato cheio. Deus tem usado esse homem com ousadia, com coragem de avançar. Eu convivi com esse homem enfrentando desafios. E hoje ele recebeu a vitória. Eu posso falar? Esse homem teve um filho por consequências da imaturidade, da juventude, preso. E dentro desse calado dele, ele fez tudo, ele lutou
ele foi até as últimas consequências, em oração, em lágrimas, foi para aquele presídio, até tirar o filho dele. Sabe o que o filho dele é hoje? Um servo do Senhor. Aplaudem a ele, queridos, ao Senhor. E tem pessoas que falam muito e no final são silenciosas por dentro. Falam, ri, quando vai para o quarto, sozinho, são caladas, silenciosas, tímidas. Mas a Bíblia confirma os atos de tímidos, numa questão só. É o que eu quero tocar nessa noite. As pessoas tímidas que evitam falar de Deus. Eu quero falar de pessoas. Nós estamos vivendo um momento de crente não ficar calado. Vai ficar de fora. E eu vou provar isso. Na Bíblia. O grande desafio hoje da igreja é não ser uma igreja tímida, covarde. É a igreja que estamos começando o princípio das dores. E é nesse momento que a igreja vai impor a palavra que sai da nossa boca pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos nos calar. Esse momento é um momento muito delicado, onde milhares, 70 mil pessoas já morreram no Brasil. Quando passar a pandemia, eu não sei quantos vão morrer de suicídio, eu não sei quantos vão morrer de câncer, porque não foi, tem falado isso, porque tem medo de ir lá se tratar, de sair na rua. Quantas consequências um mal vai trazer outro? E nós vamos deixar as pessoas morrerem? Porque nos tornamos uma igreja tímida, que não abrimos a boca para falar, para desejar a bondade e a misericórdia de Deus. Quantos neste momento estão isolados, né? O pior isolamento não é o teu que fica dentro de casa vendo televisão, não. Curtindo live, almoçando, comendo, não. O maior isolamento é aqueles que os parentes não podem ver. Os parentes, o meu cunhado é pastor, irmão da Denise. Ele viveu os piores dias da vida dele, ele chorava. A minha cunhada pastora, com cunhada, chorava, porque ela não podia ter contato, ela não sabia. Ele já estava 8 dias internado e sem saber notícia. Ele só via gente morrendo aqui, morrendo ali, leva para morrer e morre aqui. E ele falando, o próximo vai ser eu, Senhor. A minha vida está em ti aqui. E ele entubado. Pastor Edson, um abraço, você está vivo, porque Deus quer você falando, tu é um profeta do Senhor. Irmãos, isso é o pior isolamento. As pessoas ficarem sozinhas, sem ninguém, um filho, um neto, ninguém falando porque não está em casa, não. É porque está dentro de um hospital, entre a vida e a morte. O tempo de falar é agora. O tempo de falar que ama é agora. O tempo de anunciar o amor eterno de Deus é agora. Porque do outro lado do rio tem alguém esperando por cada um que você fala do amor de Deus. Do outro lado do rio tem um homem todo de branco esperando que todos que passam para o outro lado, porque o conheceu, recebe, seja bem-vindo à eternidade. Irmãos, a Bíblia confirma os atos dos tímidos na questão de evitar de falar, de se mostrar, evitando. Tem pessoas que evitam as pessoas. Não façam mais isso. Se aproximem ao máximo das pessoas
quem você conhece e quem você não conhece. Se aquela timidez tua de se aproximar para falar do amor de Deus, que é o papo agora, é a conversa agora, o assunto da agora, é você não se calar no momento que mais precisa se falar. A Bíblia fala que a gente tem que anunciar com trombetas, anunciar com barulho. Faz barulho na terra, a terra precisa sentir o barulho do poder de Deus, a terra precisa ser impactada pelos barulhos dos coros celestiais agindo sobre essa terra. Não é ainda um momento de ver choro. Ainda não é o momento, não chegou ainda o momento das pessoas estarem sendo terrivelmente, covardemente, passando por problemas sem que nós, fala assim, eu posso ser luz. Deus falou, eu estava lembrando esse ano, para não contradizer o que todo ano, quer ver quantos vão lembrar da passagem do ano que esteve aqui? Quem lembra da passagem do ano e qual foi o desafio para a igreja de Nova Vida? E que está se cumprindo, irmãos, o que é profetizado naquela noite da virada, já foi mais do que provado durante todos esses anos que se cumpre. Quem pode se lembrar qual foi 1 hora de palavra para o desafio desse ano, sem saber o que ia acontecer? Isso em dia 31 para o dia 1º, que esse ano seria o ano da glória de Deus, que devíamos brilhar em meio à escuridão que estaria chegando. Quem lembra disso, irmãos? Que as trevas, olhem, vejam como as trevas cobrem a terra. Escuridão, a terra está debaixo de escuridão. E nós, a igreja, somos a luz desse mundo. Quem pode levantar a mão e dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos? Se 50% da população mundial é tímida, eu declaro que a partir de hoje, 100% da igreja do Senhor passará a anunciar a luz para que as trevas saiam do nosso país e do mundo. Você pode dizer glória a Deus, queridos? Então vamos ao texto. Por que o pastor falou tudo isso? Mateus, fazer uma live assim já era para mim estar terminando, né? Não tem como, né, irmãos? Quem está sendo abençoado por essa palavra aí? Como é que a gente corta uma palavra por causa do horário? Dá um pastor meia hora para pregar, 1 hora fazer tudo. Eu estou apenas no meio da mensagem. Algo que precisa ser falado. Algo que precisa ser denunciado na nossa alma. O mundo espera isso de nós. O mundo espera que a igreja brilhe. É o ano de brilhar. O desafio foi para a Nova Vida de Saquarema. Eu não quero saber das outras. É que a Nova Vida de Saquarema precisa mostrar o brilho da glória de Deus. Porque quando você brilha, as trevas vão embora. E a doença sai. A maldade sai. Amém, irmãos? Mateus 8. Tão conhecido, né? Meu Deus, quantas vezes, por milhares de pregadores, Jesus acalma a tempestade. Eles só usam essa mensagem, usamos para falar que Jesus acalma a tempestade. Mas aqui tem um segredo nesse texto aqui, incrível, para dentro dessa mensagem que nós vamos estar vivendo. Não se esqueça da Bruna Lombardi falando que ela desafia, ela vai para frente. Aconteça o que acontecer, não tenho medo, vou enfrentar. Eita, ela só não sabe que ela consegue em nome de Jesus, mas nós sabemos. É pior ainda, porque ela não sabe e vai e vence. E muitos crentes sabem que pode ir e não vão. E tem a maior arma, o nome de Jesus. O nome de Jesus que é poderoso. Quebra correntes. Abre as portas do céu e fecha a porta do inferno. Oh meu Deus, olha o que acontece. Entrando ele no barco. Mateus 8, a partir do 23.
Seus discípulos o seguiram. Não foi multidão, não foi ninguém, foi os discípulos. E observem que eles, para alguém o seguir, ele não chama. Ele não chamou ninguém. Eu vou. Quem vai com o pastor aí, Alcenia? Vai? Estou bem. Sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Paulo falou isso, né? Jesus vai e segue em direção a um barco. E não fala assim, vem gente, vem comigo. Não, aqui fala assim, ó. Seus discípulos o seguiram, foram um atrás do outro. Vamos ver para onde ele vai agora? De repente, de repente, olha irmãos, eu tenho grandes coisas com o de repente da vida. Eu tenho que parar aqui, tá vendo? Não está no script, não está nada aqui. Mas eu pego a palavra e vejo falando esse de repente, me dá arrepio. Será que eu estou preparado para os de repentes da minha vida? Você está? Diz aqui quem está preparado para os de repente. É aquilo que tu não espera. Isso aqui é sério, irmãos. Vai acontecer alguma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque esses de repentes da vida provoca ações. E ação provoca reação. Fala comigo. Toda ação provoca uma reação. Por isso Jesus não chamou eles, não entrou no barco. E logo entraram todos eles, os 12. E ao entrarem no barco, de repente, uma violenta, ó, não vem só aquele ventinho, aquela brisa suave, que a gente está acostumada. Quem gosta de uma brisa suave na hora do calor? Aquele ventinho, né? Ai, que vento bom que está entrando. Quando dá aquele estrondo, que vem aquela ventania, parece que vai levar teu telhado. Eu moro lá perto da praia, eu fico assim, ai meu Deus, vai levar esse telhado. Tive que trocar o telhado. A esteira estava caindo lá. Mas, gente, de repente o vento vem muito mais forte do que você pensa. A tempestade vem muito mais poderosa do que você imagina. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O mar, a tempestade abateu-se sobre o mar. Quem estava no mar? Aquilo era a hora de alguém entrar no mar? Que hora própria para você entrar? Tudo provocado pelo Senhor. Ele tem um controle da tua vida. Ele quer te ensinar. Quando você passa pelas provações, Ele está te ensinando. Ele está te provocando a você aprender a enfrentar os desafios da vida e não ter medo. E veio sobre o mar, abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Bum! Água no barco. Tu imagina essa cena? Tempestade, o barco balançando para lá, para cá, água entrando. Eles ficaram desesperados. É assim que a gente fica, não é? Não é assim que você fica? Você que está do outro lado aqui da câmera. Quando bate aquela tempestade da vida, e você sente que ela vai te destruir, você se desespera, não é? É muito comum isso para os tímidos. Essa reação que eles vão ter aqui é para os tímidos, que não têm coragem. Eu não falo tímido da irmã Denise, não, que é uma tímida quietinha, mas quando abre a boca, assusta a gente. Meu Deus, da onde sai tanta... Ela já assustou muito gente, essa mulher. Era tímida, vou gravar. Quando botava a voz no microfone no estúdio para gravar, vinha aquele vozeirão, o técnico do som. Que voz é essa? Imagina. Aí o CD saía pelo mundo todo. Aí quando ia o dia de cantar lá numa igreja, estou esperando, né? Aquele vozeirão aparecer, vai escolher aquela negona grandona, aquela voz. Aí quando vai Denise lá para frente, aparentemente tímida, abre a boca, vem aquele vozeirão que vem de dentro para fora. Sabe o que a gente precisa ter? É tratar o nosso interior. A gente precisa ser forte por dentro para mostrar que nós somos fortes por fora.
Você não precisa mostrar a tua timidez para ninguém. Você precisa ser forte dentro da tua vida. Você é imbatível quando você é forte aqui dentro. Ó. Os discípulos, Jesus sabia que não era. Olha o que aconteceu. O barco, Jesus, porém, fazia o quê? Dormia. Espera aí, como é que você dorme o vento arrancando o telhado da tua casa? Como é que você consegue dormir com uma tempestade levantando ondas de 3 metros e batendo aqui, vai inundar a minha casa, derrubar a minha casa? Quem consegue dormir na tempestade? Mas Jesus podia. Se Ele pode, eu posso. Se Ele pode, você pode. Fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dar uma salva de palmas? Eu quero. Nem adianta isso, meu irmão. É demais. Ele dormia. Sabe por quê? Porque a autoridade que estava sobre ele, o poder que ele tinha, dava a ele a condição de ficar tranquilo. Mas olha a cena para quem são tímidos. Os discípulos foram acordá-lo, gritando, clamando: Senhor! Imagina, né? 12 homens, gritando: salva-nos! Vamos morrer! Jesus, o que foi? O vento está derrubando o barco, mestre. A água está inundando, nós vamos morrer. Olha só que Jesus responde. No versículo 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Vamos transferir em outras versões, fala: por que vocês estão tão tímidos, covardes? Covardes. Por quê? Olha só. Homens de pequena fé. Então ele se levantou lentamente e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Acabou a tempestade. Diga ao seu interior: você pode passar pela tempestade e a fúria do mar, do vento. Diga ao seu coração: eu tenho fé naquele que tem o poder de acalmar, de tirar toda a tempestade da minha vida, da minha casa e da minha família. Aplaude mais uma vez ao Senhor, queridos. Não sejam tímidos. Eita. Fala assim: eu vou rejeitar toda a timidez na minha vida. Para quem está começando a entender agora, eu disse tanto isso para Jesus. Vou tirar, Jesus, toda a timidez que existe dentro de mim. E olha que eu de tímido eu não tenho nada. Mas se existe alguma timidez que cala a minha boca, que muitas das vezes eu fico tímido em falar, eu me oculto, eu me preservo em falar aquilo que eu tenho que falar. A Bíblia fala: abra a tua boca. Em nome do Evangelho, abra a tua boca, vá comigo. Paulo vai falar cartas à igreja de Roma, capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16. Ele diz: não me envergonho do Evangelho. Eu não sou tímido quanto ao Evangelho. O que Jesus estava falando para esses homens aqui? Quando eu não estiver aqui, o que vocês vão fazer? Porque a tempestade vai vir, o vento forte, a fúria do mar. E o que vocês vão fazer? Homens de pequena fé, é um desafio de acreditar que não importa o que esteja acontecendo ou o que vai acontecer, Deus nos deu poder e autoridade. Nós não podemos ser tímidos, covardes. Eu não me envergonho do Evangelho. Eles não podiam ter medo. A partir
partir daquele momento, aquela prova toda daquele vento, foi para mostrar a ele, ventos piores virão e vocês não vão ter que enfrentar. E veio, irmãos. Veio espada. E um foi morto à espada. O outro foi apedrejado. Mas enquanto era apedrejado, eu vejo o céu aberto. O outro foi, estou me aproximando do dia da minha chegada. Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a minha fé. E decapitaram a cabeça dele. Outro foi crucificado. Você é o líder deles, né, Pedro? Você vai ser crucificado. Não, eu posso ser crucificado. Eu não tenho problema nenhum em ser crucificado. Mas eu não sou digno de morrer como mestre. Crucificaram então ele de cabeça para baixo. Tudo bem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A timidez ficou naquele barco, o medo ficou naquele barco, a vergonha ficou naquele barco. Queridos, a nossa vida tem que ser preparada para os grandes desafios. Falo como aquela mulher disse: eu enfrento todos os desafios aos quase 70 anos de idade. Isso é para os jovens que estão chegando. Eu fico pensando nos meus netos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. O que nós vamos passar para os nossos filhos? Covardia? É o que está sendo ensinado dentro de casa. O que nós estamos formando? Um exército de covardes, de tímidos. Eram injetados na alma daquelas crianças em Jerusalém. O nosso Salvador, Ele vai nos livrar. O nosso Salvador tem promessa de salvação. Foram mortos, mas estão guardados no coração do Pai na eternidade. Você pode dizer glória a Deus. Aí, querida, a coisa começa a ficar diferente. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Por que eu não posso ter vergonha? Por que eu não posso me calar? É porque a salvação das pessoas depende de mim, depende de você. Jesus confiou em mim, confiou em você. Não para fazermos lives para mostrar a igreja, mas fazermos live para mostrar o poder de Deus. Eu não subiria neste altar para ficar pregando uma palavra que você já conheça. Porque aquilo que você já conhece eu não preciso falar mais. Eu subo neste altar para dizer coisas que o Espírito Santo mandou falar, que tu ainda não sabes. A nossa expectativa é saber aquilo que não sabemos, que ainda não sabemos. Coisas grandes estão para acontecer em favor da tua vida. Levante a tua mão aí, querido. Coisas firmes estão para acontecer. Não é derrota, não é violência das ondas, não é fracasso. Tem a vitória te esperando. Não conte os teus dias como derrotas. Não conte, aconteça o que acontecer. Os discípulos já se sentiam mais do que vencedor, mesmo sendo aparentemente derrotados. Porque a nossa vitória não está aqui. A nossa vitória está lá em sermos alguém que Deus chamou para brilhar. 2020, o ano do brilho da glória de Deus na vida desta igreja. Vamos mostrar a glória de Deus, não vamos ficar nos escondendo com medo, com covardia, com máscara, com álcool, mas falemos do amor de Deus. Querido, quantas pessoas estão chorando? Quem vai trazer o alento para elas? Os diáconos foram imediatamente ontem. Se eu gravasse o áudio para vocês, eu devia de mostrar, o diácono Daniel, um homem suplicando que fosse. Na terça-feira o pastor Danilo pregou aqui. Aquele homem importante que trabalhava, um grande empregado do rei, implorando que Jesus fosse na casa dele, curar o filho dele que estava morrendo. Jesus falou assim,
eu não preciso ir lá. Ele já está curado. Jesus não precisava ele ter fé. Esse homem de ontem pediu que fosse alguém na casa dele, porque ele estava, tem milhões, milhares, uma oração, ele não queria além disso. Não é isso, diácono, que vocês foram fazer lá? Vocês fizeram mais de que uma oração, não tem necessidade, ele pediu, venham à minha casa orar por mim. A igreja não pode ficar tímida, no momento em que é o momento dela explodir, de mostrar para que veio a essa terra. É o irmão ela estender a mão de onde ele estiver e falar assim, em nome de Jesus, você está liberto, e o espírito imundo sair da vida da pessoa de longe. Passo cada ano de carro, aí vinha uma pessoa sendo carregada toda torta, ontem isso, toda torta. E eu quando olhei, em nome de Jesus Cristo, liberte, Senhor, essa moça. Aí ela falou assim, pai, é uma amiga minha de escola. Não vou falar detalhes, né? Óbvio. É uma amiga minha da faculdade. Irmãos, basta uma palavra. Foi pregado aqui do pastor Danilo. As mensagens ficam aqui na minha cabeça. Basta uma palavra. Foi terça-feira. E tudo muda. Bastou uma palavra de Jesus. Acalma. Vento. Cala. Mar. E tornou-se tudo em bonança. Aonde nós vamos finalizar? Eu quero finalizar que ele diz o seguinte, vocês estão tímidos diante do vento e da tempestade. Homens de pequena fé. Por quê? Porque foi deixado entrar no coração deles o medo. E foram covardes. Na vez de lutar contra aquele vento e aquele mar, eles se acovardaram, ficaram com medo, ficaram tímidos. Ai, sabe como, irmãos? Escondidinho, cheio de medo. Não, o vento bateu lá na tua casa. Quem já recebeu um vento forte na tua casa aí? Não existe alguém nessa terra que um vento forte, no mundo espiritual falando, não bateu contra você. Mas você não está aqui? Você não está aqui? Você não está bem? É porque Deus estava contigo. Não seja tímido. Veio em frente. Encara. Ele falou, não sejam tímidos. Por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. E eu quero encerrar. Claro que eu tenho que encerrar. Já passei do horário. Ele quis dizer o seguinte, aonde está a fé de vocês? Porque timidez. Jesus, ele abriu uma porta. Eu preciso falar disso. Ele quando foi, ele deixou uma porta aberta. Uma grande porta aberta. Mas nessa porta não entra covarde. Nessa porta não entra tímido. Não entra. Nessa porta que ele abriu não entra nenhum tipo de pessoa que se acovardou diante do poder de Deus. Essa porta entra aqueles que tiveram coragem de enfrentar tudo pelo nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Essa porta está aberta até hoje. Essa porta está aberta até hoje. É o momento de entrarmos por essa porta a qualquer momento. Muitos vão achar que vão chegar lá e não vão poder entrar. Mas por quê? Porque você foi tímido. Você teve medo do vento forte. Tu foi covarde quando a onda bateu na tua casa. Você me abandonou, você abandonou meu nome. Você deixou de amar as pessoas ao não falar para ela que eu a salvaria.
Essa entrada vai ser um canal de surpresa, hein? Irmãos. Eu preciso falar nessa live. Essa porta aberta, muitos que pensam que vão entrar, não vão. E outros que você julga que não vai entrar, esse vai entrar. Porque você não conhece o que está dentro das pessoas. Quem conhece é o Senhor. Tem pessoas que vão entrar no céu que você vai falar assim, mas que bom que você está aqui. Caramba, na última hora, no último momento, um lutador, um guerreiro dessa vida chegou para mim e falou que um Jesus podia me salvar. E no último momento, eu levantei a minha mão e agora eu estou aqui dentro dessa porta. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. Eu quero terminar, porque Jesus estava no barco da vida. Ele está no barquinho da tua vida. Quem tem o barquinho da vida aí? O meu é um barquinho. Esse barquinho, às vezes a onda vem, a tempestade vem, só Jesus, meu irmão. Parece que vai afundar. As ondas são 3 metros. A gente fica assim, o que eu faço? O Senhor fala assim, tenha coragem. Seja forte. Seja corajoso, porque eu, Senhor, sou contigo. Por onde quer que você esteja. Se você passar pela água, tu não se afoga. Se você passar pelo fogo, você não se queima. Você pode dar glória a Deus. Isso a gente tem que viver dia a dia da nossa vida. É os desafios. Me preparando. Me deixando cada vez. Sabe como é que você vai chegar diante do Senhor? Naquele dia, nesse dia, pode ser hoje ou amanhã. Estou aqui, Senhor. Eu venci. Eu venci, porque entra por essas portas os vencedores. Eu venci, Senhor. Talvez a morte, a doença que me levou, foi enterrado um grande pastor amigo nosso em Belford Roxo, essa semana, de Covid-19, na igreja do pastor Eduardo, lá em Heliópolis. Nós botamos na página. Você imagina, humanamente ele perdeu para o Covid-19. Mas não perdeu a salvação, querido. E está na glória do Senhor. Isso é que importa. Quem está entendendo isso, diga amém. O último livro da Bíblia, ele aponta para confirmar esse momento que Jesus nos leva. O Apocalipse diz, ficarão de fora. Vai lá, acho que capítulo 21. É capítulo 21. Porque essa timidez pode nos impedir de entrar pelas portas, sabe, irmãos? Quem lembra da mensagem da semana passada? Eu não falei que seria uma sequência? Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Como que uma palavra completa a outra? Quem não serve para salvar alguém que está morrendo, livrar a pessoa do perigo? Poxa, se você não salvou, por que você vai ser salvo? Você não quis salvar ninguém. Tem gente gritando socorro, socorro, e você tem Jesus no seu coração que acalma a tempestade da vida dela. Eu mandei imediatamente, não foi, diácono? Ele falou o quê? Que é uma visita rápida? Pum, 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 2 telefonemas. Tinha um grupo de 3 lá na casa do homem. Aí esse homem pediu oração, estava com câncer. Pediu que fosse na casa dele orar antes da cirurgia. Ele foi para a cirurgia achando que ia morrer. Grave o câncer dele. Quando ele volta, fez a cirurgia, está bem, ele pediu para continuar sendo abençoado. E a gente tem que estar perto dessas pessoas. Eu acho que é Apocalipse 21, confirma comigo, 21, 8, se eu não me engano. Fica 22, 15, acho que não, peraí. 21, 8, eu tinha falado.
21:8. Estava na minha cabeça aqui, eu pensei que eu tinha anotado, mas não anotei. 21:8. Que diz assim, é 21:8. Mas os covardes, os tímidos, eu não falei que timidez, vai lá no Aurélio, timidez significa covardia, tradução. Mas os covardes, os incrédulos, mas eu só quero só o início. Diz que o lugar deles será no lago de fogo que arde, como enxofre. Esta é a segunda morte. Morrem aqui e morrem eternamente. Nós não podemos ser covardes. Eu estou saindo dessa live, eu quero que você fique de pé. Uma palavra, porque a tempestade pode aumentar. O vento pode ficar mais forte. Eu vou dar até um direito a você de fazer assim, ó. Dar uma envergadinha. Eita Jesus, o vento está batendo forte. Aí você faz isso, ó. Aí você acha que você vai, mas não. Ele foi embora e você voltou para o lugar. Ele vem de volta e você faz isso, ó. Os que confiam no Senhor, guarda, são como montes de Sião. Não se abala, mas permanece firme para sempre. A igreja do Senhor faz parte de um reino inabalável. Eu faço parte desse reino. Quem faz comigo aí? Nada vai te abalar, meu irmão. Pode doer, pode trazer lágrimas, mas te destruir, te calar, não. Nada vai calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de um servo de Deus. Feche os seus olhos, você que está aí. Eu quero só abençoar a sua vida, porque essa palavra já foi abençoada por Deus a você. Ela provocou uma reação na gente. Em meio às ações que temos que tomar, nos deu uma reação. Olha, eu a partir de hoje, confessa, quantos estão tímidos aqui presente, na live, diante, até essa palavra, tímidos, eu quero confessar, mediante esse temporal, essa tempestade que está nos trancando em casa, levante a mão. A gente fica tímido, não fica? Eu entro naquele Bradesco, você vai pegando o álcool, eu passo o álcool na máscara, a gente fica num... Que isso? Vamos fazer esses procedimentos, mas sem medo. Não tem medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não seja tímido, porque Deus está contigo no barco. Daqui a pouco, ele vai dizer, ele, coronavírus, acabou para você, sai! E ela vai embora. Quem crê nisso, diga amém. Já estou profetizando isso, profetiza isso na tua casa, sai, em nome de Jesus. E vai sair. Porque Ele é que tem poder. O homem não tem poder nenhum. O homem não tem poder nenhum. O poder pertence a Deus. E Ele concede a sabedoria aos homens. Mas tudo vem dEle, na hora dEle, e para Ele são todas as coisas. Senhor, sobre a Tua palavra que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, a partir deste momento, invocamos ao nome do Senhor. Tira de nós
toda timidez, toda covardia, todo medo, todo impedimento de crescermos, de avançarmos para enfrentar desafios maiores desta vida. Porque enquanto humanos nesta vida enfrentaremos desafios. Hoje é esse, amanhã virá um maior, mas nós estaremos preparados, mais forte do que hoje. Toma em tuas mãos a tua igreja em toda a terra. Seja a tua igreja a manifestadora do seu poder. Agora é a hora de mostrar quem somos os servos do Deus Altíssimo, que cura milhões, salva milhões em nome desse Deus maravilhoso. Toma em tuas mãos, Senhor, dá-nos coragem. Não somos mais aqueles que estão com a pequena fé, mas queremos uma grande fé em Ti, Senhor, no sentido de ousadia, no sentido de coragem. Toma em tuas mãos a cada coração que ouviu essa palavra, que veio de Ti em favor de muitos e de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra regida pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. E todos digam amém. Não sejam tímidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar mais alto aí. Vamos deixar a timidez. Vamos botar para fora aí. Que Deus te abençoe nesta noite, nesse dia. Digam amém. É isso aí, irmãos. É vibrante.